Ei, pessoal, hoje são março 28, 2026. Esse vídeo aqui eu não vou deixar ele cair, não, vou ficar mais controlado. Porque o primeiro, o antecessor a esse, tomou um tombo aqui. Mas vejam vocês, quero fazer um raciocínio aqui com vocês, um comentário, de algo que eu considero super importante para o Brasil no momento. Para o desenvolvimento do Brasil, para o desenvolvimento de vocês e de toda essa galera nova. Gente com 15 anos acima, 14 anos acima, e principalmente para vocês um pouco mais jovens, com 25, já estão mais jovens, que eu quero dizer adultos mais jovens, né? 25, 30, 35 anos, e que estão tendo muita dificuldade com o emprego, certo? Olha, isso é muito importante mesmo, viu, gente? O Brasil está atravessando uma situação dificílima. Eu não vejo ninguém em Brasília, Casa Brasília, que é a porcaria lá, que é chiqueiro. Eu não vejo ninguém lá falando, comentando, de gente preocupada, perdendo cabelo, suando. Eu não vejo. O que eu vejo lá é só a gente com as canjicas brancas, mostrando canjica branca, a dentadura branca, como se aqui o Brasil tivesse muito bem. E agora o papo é de eleição, não é? Então estou vendo lá candidatos largando governo para poder se candidatar, mas olha que cachorrada! O sujeito larga lá o governo mesmo para poder tentar cargos. Mas o que esse pessoal fez na vida? Que serviço que eles mostraram para o Brasil? Zero. Zero. Nada. Absolutamente nada. Certo? Passou nós dentro do papel de ser chamado de otários. A população otária agora vai ler que eu estou mudando de cargo para poder tentar um Estado. Eu vou tentar o governo do Estado, eu vou tentar o Senado. Vai, vagabundo! Vai! De mim vocês não vão ouvir nada de que boa sorte, tenha sucesso. Não. Vai, vagabundo! E vagabundas! Vocês somem, entendeu? Vocês não valem nada. Vocês são aproveitadores de situação, certo? Faz uma situaçãozinha, já acha que pode almejar uma presidência, um governo de Estado, porque para vocês aqui presidência e governo de Estado é tudo uma porcaria do mesmo jeito, não é? Vocês vão conseguir continuar fazendo a maracutaias suas. Bando de vagabundo. Pois é. Então eu quero deixar para você, se você concorda com o meu raciocínio, com a minha visão, vamos pôr atenção no que eu vou falar por esse grande problema que o Brasil está com ele agora, e uma solução que eu tenho e que eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Tragam a solução de vocês. Melhore a minha solução se vocês concordam. É a criação de mão de obra, gente. Certo? A criação de mão de obra. A criação das pessoas que podem ir para a fábrica e produzir isso. Produzir um móvel, um marceneiro, um carpinteiro, não é? Um eletricista. Porque o Brasil está vivendo, olha, está terrível a mão de obra, não se acha pedreiro, não se acha auxiliar de pedreiro, auxiliar de enfermagem. Gente, é gritante o problema, tá? E você está pagando caro por isso, você sabe por quê? Porque se você compra um apartamento, vamos dizer lá em Balneário de Camboriú, estou falando assim que é um lugar de mais destaque que todo brasileiro conhece agora, né, no momento. Chamam de Dubai do Brasil. Pois é, que não tem nada de Dubai do Brasil e nada de muito bom, não, que lá também está crescendo sem eles fazerem o agendamento, o serviço público. Esgoto é tudo, é falho, o tráfico é uma das coisas mais caóticas, desculpa na minha dificuldade, é uma das coisas mais terríveis, é aquele tráfico que tem lá. Você só fica rodando a Avenida Brasil e volta para cá, volta no mesmo lugar. Quanto mais gente for morar ali, pior vai ser. Então não estão fazendo uma administração pública nenhuma daquilo ali. Até que eu falo que parece que até dinheiro de lavagem de dinheiro que estão fazendo aqueles prédios. Porque quando é lavagem de dinheiro, a gente constrói em qualquer lugar, não é mesmo? Porque depois vai ser fácil ser vendido. Para ser vendido não precisa de ter prova de compra, não é? Mas para construir, você consegue fazer a construção sem ter que provar renda. Então parece que é uma lavagem de dinheiro. Mas olha, lá vai eu para outro lado. Então vamos ver aqui. O meu ponto
que eu estou preocupado? Porque você, se lá em Balneário Camboriú, eles conseguem um pedreiro, conseguem um eletricista, né, um amassador. Então, essas pessoas, um carpinteiro, por exemplo, essas pessoas estão mais qualificadas, que estão sendo muito bem pagas, eles vão atrás de gente mais qualificada e estão pagando caro. Mas o qualificado é na verdade, é o que está existindo na praça, porque o Brasil não está tendo ninguém. Compreender o problema sério de você fazer uma compra imobiliária, aí você não tem milhões de dólares, desculpa, de reais para comprar um apartamento lá. Ok. Você vai comprar mais retirado, em outras cidades, ou então nos subúrbios de uma grande capital, porque a sua renda é pequena. Você vai comprar, geralmente, num prédio de 3, 4 andares, ou um pouco mais, mas aquilo ali está um perigo tremendo atualmente no Brasil, porque aquela obra civil, aquela construtora civil, eu levo um atraso para falar as palavras, porque o computador aqui está meio fraco a bateria. Então, aquelas empresas de obras da área civil, elas produzem, elas vão atrás de um carpinteiro, não acha, paga o quê? Vou falar no final. Elas vão atrás de eletricistas, não acham, paga o quê? Vai no final. Vai assim para o marceneiro, para a pessoa que faz amassamento, assentador de azulejo. E quem é esse o quê? Gambiarra. Compreenderam, meus irmãos? Gambiarra. Tem muita gente instalando fio nesses prédios aí, que qualquer hora vai dar um curto-circuito tremendo, porque não entende da matéria, não é um profissional qualificado. Porque o Brasil não está tendo. Porque o nosso presidente é um cavalo. Aquilo é um cavalo. É um jumento. Não faz nada para o Brasil. Você está entendendo? Só fica lá naquele nhenhenhé político, discutindo com o PL, discutindo com outros partidos, brigando, briguinhas de político, briguinhas políticas. Né? É um teatro político aquela Brasília, que é chiqueiro. Entendeu? E os lá do PL também só se fala em política. Vocês viram o candidato à presidência da PL, o Flávio? Ele deu entrevista anteontem, né, no canal, foi mostrado no Brasil todo, igual um gostosão na cadeira, cumprimentando os repórteres. É um salafrário, rapaz, é um vagabundo, entendeu? Ah, se eu pudesse, rapaz, pegar de frente, entendeu? Nossa mãe, entendeu? É um canalha e acha que todo mundo é otário para acreditar nele. Ele cumprimenta aquelas pessoas, ele que está falando assim, ele fala o nome, mas ele fala assim, você é um otário, você pro outro, você é um otário, você é um burro, você é um idiota. Entendeu? É isso que acontece. Entendeu? Aquela cara de vagabundo dele, cara de pau, igual o pai, entendeu? Igual irmão terrorista nos Estados Unidos, entendeu? Tudo é cara de pau, você entendeu? Nossa, mãe, tanta coisa. Eu fico besta como não tem vergonha, rapaz, de chegar a gente ali de estupetão e falar assim: oh, você é um vagabundo, você é um vigarista, que você fez isso e aquilo, eu sou uma das pessoas prejudicadas. Entendeu? Porque a pessoa já sabe que vai ser reprimida ali pela própria imprensa para não atrapalhar o cenário. Entendeu? Então, gente, já que Brasília, que chiqueiro lá não está preocupado com nós, leiam, ponham atenção no meu pensamento, vamos discutir esse pensamento, vamos tentar fazer de alguma forma aquela porcariada lá em Brasília, pôr atenção no que eu vou falar, porque é a solução para nós. Já que, por que eu digo solução, o meu ponto de vista? Então, deixa eu falar um pouquinho o que eu vejo de ruim para esse ponto de vista meu. O governo precisa de trabalhar em cima de criar mão de obra. Compreendem? Mas olha só, o negativo disso, é isso que eu quero dizer. O meu ponto de vista é o governo trabalhar e eu vou falar como que ele deve ser feito. Mas veja as coisas negativas. Hoje, gente, nós temos que entender a sociedade, não é? A geração Z já nasce digitando, certo? Só nas calçadas digitando, é por isso que eles baixam a cabeça no poste. Concorda comigo? A geração Z está assustada, eles ficam assim, ó, mas é porque eles estão vendo o futuro que não tem nada no futuro, certo? O índice de suicídio é gigante, não só no Brasil, mas no mundo. O Japão está dominando. O, tá, tá, a,
o índice lá é gigante. E é dessa geração Z, de uma antes e outra antes, tá terrível, porque os jovens não estão vendo nada. É diferente dos pais deles, que mesmo com toda dificuldade conseguia se vencer, não é? Então, pensam bem, pega você da minha idade, você tem 67 anos, olhe para o seu passado. Eu sei que você deu um duro, certo? Você veio de uma família pobre. Você lutou, 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 mas você conquistou sua casinha, você comprou seu carro na garagem, talvez você já melhorou seu carro, talvez você comprou até uma outra casa, talvez você comprou até um terreninho lá para fazer uma chácara. É verdade ou não é? Pois é, meu compadre, de 67 anos como eu. Olha o seu filho. Seu filho já tem filhos, seus netos. Você acha que seu neto hoje trabalhando, aí aonde você está, São Paulo, Minas, Rio, aonde você quiser dizer, Parado, lá no Sul, Rio Grande do Sul, vocês realmente acham que o seu filho vai trabalhar fora igual você trabalhou? Você trabalhou na sapataria, trabalhou lá na padaria, trabalhou como entregador, como eu, que já fui um cobrador de porta em porta de bicicleta. Você acha que seu filho tem condições de comprar uma casa hoje, no Brasil? Um apartamento? Comprar um terreninho para fazer uma chácara? Comprar um carro zero? Ou então uma lata velha usada, mas depois melhora? Olha, desculpa, tá? Você tá pensando errado se você está vendo assim. Ah, mas o meu filho formou, meu senhor careca, meu filho formou. Formou? Pergunta para ele como é que está o mercado de trabalho para pessoas que formaram. Elas já vão para o mercado de trabalho com uma dívida gigantesca nas costas. Tem que pagar a universidade. E aquilo ali rende. Aquilo é igual juro composto. Aquilo só cresce a dívida. Entendeu? Então não está fácil, não, meu chapa. Não está fácil, não. Por isso que essa geração Z, que é essa última que está no mercado agora, está pocando no mercado. Né? Eles já entram assim. E diz a mídia que isso é porque são preguiçosos. São amebas. Não tem nada de ameba, não tem nada de preguiçoso. É uma ignorância quem pensa isso. Tá? Vamos dar um crédito para essa turma, porque essa turma está muito prejudicada. Estão nascendo numa época muito ruim. Entendeu? Mas então vamos aqui agora para o motivo desse vídeo, que é o agendamento da mão de obra especializada que não está tendo no Brasil. Eu sei, atenção, gente, eu sei que São Paulo tem centros de mão de obra muito bons, com referência. Minas tem. E no Brasil a gente encontra muito também. Mas olha, essa palavra muito não é bem muito, não. Tem, mas o público não tem acesso. Custam caros, certo? Muita gente não tem tempo para poder estudar. Eu posso falar isso de cadeira, certo? Porque eu toda a vida almejei fazer um curso técnico, toda a vida. Lá no meu início de vida, eu tinha uma paixão para ser um torneiro mecânico. Completamente diferente de tudo que eu faço hoje. Mas é muito diferente. Mas eu tinha uma paixão de ser um torneiro mecânico, certo? Então, eu consegui? Não, eu pesquisei, mudei, inclusive, para Belo Horizonte para ver se eu conseguia alguma coisa. Nada, nada. Era coisa. Eu ganhava X, pagava X só aí, ó, X de pensão. Não sobrava praticamente nada para me vestir, para me alimentar. O meu domingo chamava jantarada. Eu aprendi lá em Belo Horizonte que eu aprendi isso. Ou seja, você não tem como almoçar na república que você está, na pensão que você está. Era uma república. Você não tem como almoçar, você só pode jantar. A pessoa, a barriguinha ficava. Passava um aperto tremendo. Pois é. Então, gente, o que eu quero dizer é o seguinte: o governo tem que olhar muito sério para isso, porque o Brasil está entrando em crise. Eu estou impressionado como é que o empresariado não está correndo atrás disso. Não é só mão de obra especializada no chão de fábrica, não. Nós estamos perdendo motoristas, nós não estamos tendo motoristas para as rodovias, certo? Não. De autos, não estamos tendo. Não estamos tendo. Desculpe que às vezes eu falo muito rápido e minha palavra sai muito atravessada. Eu sou um burro na expressão, desculpa. Mas vejam vocês, muita gente vai falar, antes de querer me ouvir no final aqui sobre a minha proposta,
para consertar isso, vai falar que é por causa dos R$ 600 que o governo dá. Não, gente, por favor, nunca pense isso. Quando você pensar assim, vai lá fora da sua casa. Vai, dá um pulinho na calçada. Fica parado assim, ó, entendeu? Se você levar 40 minutos para ser assaltado, bate palma. Porque você pode ser assaltado muito antes, não é? Mas olha, se o presidente não desse R$ 600 para essas famílias de pessoas menos afortunadas, você não ia nem sair na calçada, meu compadre. Você não ia esperar 40 minutos para ser assaltado, não, e nem 30 minutos, e nem 20, nem 10. E não seria assaltado nem no seu portão, não. Você seria assaltado dentro de casa. Entendeu? Esse óculos já seria levado de dentro da sua casa. Essa roupa de dentro da sua casa. Você ia ficar nu, certo? Seria gritante. O assalto seria gritante, certo? E não pensa você que os policiais viriam te defender, não? Porque lá nos policiais também eles têm família, tudo muito pobre, certo? Então, toda a família seria assaltada, os policiais seriam assaltados, todo mundo. O Brasil ia cair numa crise violenta. Entendeu? Olha, eu vi uma cena uma vez da Colômbia, certo? Não sei se passou, se vocês viram, mas eu percebi, aquilo me chamou muita atenção. Eu vi num canal que falava a língua espanhola, isso já tem talvez uns 35, 38 anos, certo? Como que eles estavam assaltando na Colômbia os motoqueiros? A câmera ficou escondida, vinha de lá a motoca, entrava de uma vez só. Entrava 10, 12, 15 pessoas na frente, tudo com os porretes na mão, e dava porretada no motoqueiro, mas quando o motoqueiro mal já estava caindo no chão, já cambateando e tentando sumir dali, né, no desespero, já tinha dois montados na moto, sumindo com a moto e nunca mais era vista. E aquela pessoa que apanhava sumia, porque ele não ia nem tentar se defender, olha tanto de paulada aqui de todo lado. Assim estava naquela época. Né? Então, e nós não estamos assim ainda. Está perto, né? Muito perto. Pois é. Então, esse dinheiro é um dinheiro que, na verdade, está nos protegendo no Brasil. Compreende? Que uma hora, se o Brasil melhorar, vai parar. O governo vai fazer essa economia. Não é? Então, gente, o que eu quero mostrar para vocês que nós temos que dar valor à nossa mão de obra, nós temos que criar um sistema que traga as pessoas para produzir a mão de obra. E eu comecei falando no jovem, né, da geração Z. Viram como é que eu desvirtuei muito? Já está com 17 minutos. Mas vejam vocês, é muito difícil. Se eu pegar no celular e falar, alô, jovens, vocês aí desse colégio, desse ginásio, dessa instituição de ensino, ou dessa irmandade, uma igreja, ou um templo, ou um grupo de amigos, um grupo de jovens, venham para a minha escola, eu estou ensinando. Eu tenho marceneiros aqui para ensinar, tenho eletricistas para ensinar, bombeiros hidráulicos para ensinar. Olha, não vai aparecer um. Entenderam agora? Porque esse sistema digital aqui, gente, esse troço aqui é muito bom. É muito bacana você ficar só digitando, só entrando no YouTube, visitando o mundo inteiro. É ou não é? Outras redes sociais, não é? Que as pessoas têm conexão. Então, é um atrativo muito gigante. Isso aqui é um cinema. Isso aqui é um teatro. Isso aqui é um turismo. Tá muito melhor você entrar no YouTube pela sua televisão com painel grande e ver as praias do Nordeste, os calçadões das praias do Nordeste, não é? Do que você ir praticamente lá, você vai gastar, vai ser possivelmente assaltado. Então você entra lá e assiste, você vê o Chile, vê a Argentina, você vê a Europa, você vê China, Rússia, o que você quiser, certo? Então, gente, é muito atrativo e vai coibir essas pessoas de ir para a escola. Porque esse problema técnico, de mão de obra técnica, é um problema da nossa estrutura, né? Do nosso macro, do nosso micro, da nossa economia. E muita gente não está nem aí para isso. Porque o Brasil desenvolveu-se por décadas e décadas, assistindo, como eu já falei antes, os Praça da Alegria,
Silvio Santos vem aí, Bolinha, Ratinho, né? Então, isso engessou o brasileiro dentro de um sistema assim, pegadinha. Isso tudo é comédia, tudo é só rir, ficar achando graça de tudo, não é? Olha como é que está infestado esse negócio de pegadinha e de comédia no YouTube e em outros canais. Né? Tem gente que vive disso, não é? E ele não quer nem saber se o Brasil está indo para o buraco ou não está, se tem um bombeiro hidráulico para consertar o banheiro dele ou não, se tem um assentador de azulejo. Não querem saber. Então, gente, é difícil para as escolas atrair as escolas atuais. E o governo tem que atuar forte. Entendeu? Então, agora eu vou falar a minha sugestão. Acredito que vocês já estão de saco cheio de ouvir tanto blá, 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 meu e desculpa. Mas olha, o governo, na minha opinião, o governo deveria criar polos no Brasil todo. Mas não é lá dentro de São Paulo ou então nas cidades fortes que São Paulo tem em volta. E nem lá no Paraná, e nem lá em Santa Catarina, nas cidades fortes, e tem muita coisa boa mesmo, não é? Não, nada disso. Você vai dar o mesmo peso e medida para uma cidade lá no interior de Pernambuco, lá no interior da Paraíba, lugares de difícil acesso, mas o governo vai implantar a escola ali, porque mão de obra e pessoas ali ávidas para ter um trabalho, e elas estão mesmo, não tem renda nenhuma. O governo vai instalar lá no Pará um lugar que é uma tristeza tremenda. Desculpa a população, mas não é culpa da população, é culpa daquela família política que está lá e que o Brasil não abre o olho e eles estão só englobando. Eles estão só englobando, põe atenção nisso. E são amiguinhos cá da política de Brasília, certo? Inclusive estão falando em dividir o Estado. Já tentaram, através de um plebiscito, dividir o Estado no meio, porque a família praticamente dominar o lado sul e a outra parte ia dominar o lado norte. Mas tem muita gente que acha que isso é balela, é bobagem, não é? Pois é, depois ficam reclamando. Né? Ficam reclamando. Como que um político enriquece? Como que um político fica milionário? Pois é, eles ficam porque a orelha sua é uma orelha muito grande de burro. Tá? Vocês deixam passar muita coisa e não põem atenção. Tá? Pois é. Então o governo vai pegar de lá, esticar para o Nordeste, esticar para o Sul e fazer um emaranhado, um tabuleiro gigante dentro do Brasil, igual a Petrobras faz. A Petrobras tem um tabuleiro no oceano, poucas pessoas sabem, mas o oceano não é um oceano aberto para a Petrobras fazer prospecção. Tudo é feito dentro de tabuleiros. Igual tem no avião, o avião não voa lá no céu, aquilo tudo ali é uma estrada. Vocês vão ver que está em linha reta para cá, o outro passa para lá, tudo aquilo é uma estrada. É tudo obedecido pela a engenharia da avioneta do avião, a sua comunicação com torre, com os radares, tudo é obedecido. Ninguém sai por aí voando e dando chifrada um no outro lá no céu, não é assim não. Pois é, a mesma coisa lá no tabuleiro. Ninguém pode sair procurando petróleo em qualquer lugar que acha que pode ir. Para onde o nariz aponta, ele vai. Não, tem que pagar caro para aquela quadra ali, certo? E aquela outra, tudo é denominada, codificada. Pois então, gente, o governo deveria fazer isso e fazer um financiamento forte, despender de uma verba forte para atrair o cidadão do Nordeste, o cidadão do Norte, o cidadão do centro do Brasil, o cidadão do Sudeste, do Sulista, para ele ter condições de ele falar assim, espera aí, eu vou me profissionalizar, eu vou ser um torneiro mecânico, eu vou ser um assentador de azulejo, um bombeiro hidráulico, um marceneiro, um carpinteiro, o que for. Eu ainda vou receber um dinheiro para ser isso, eu estou sendo pago para estudar. Olha, eu acredito que isso dá certo. Entendeu? Aí vai vir aquela galera dos R$ 600, né? O senhor está ficando doido, o senhor está arrumando mais dívida para o Brasil, o governo vai fazer isso, mais gente não vai trabalhar. Rapaz, eu tô entregando uma inteligência para as pessoas, eu estou entregando um conhecimento. O presidente vai falar assim, eu estou entregando um conhecimento, uma inteligência. Eu estou dando uma ponte gigante para essas pessoas mudarem a vida, dar um passo nessa ponte e começarem a progredir na vida.
Porque lá o nordestino, o que, que ele faz? Fica lá colhendo guandu para esquentar e comer. Não tem mais nada para fazer. Olhando jumento pastar para lá e para cá, porque o gado já morreu da seca, não é? Então, a pessoa adquire um conhecimento técnico desse, ele se vê uma pessoa capacitada para ir para um grande centro, para uma cidade melhorada, uma cidade mais próxima, que possa, que procure por esse serviço que ele tem. Ele não vai se apresentar como gambiarra. É isso que eu quero dizer, gambiarra, que é o que está ocorrendo hoje no Brasil, principalmente em construções civis que não são do nível de um Balneário Camboriú, que é de luxo e paga mais caro, e está atraindo a mão de obra mais especializada, mas eles vão trabalhar em prédios, em empreendimentos que não são de luxos, e um pedreiro ganha menos, um carpinteiro ganha menos, mas eles são gambiarra. Então, essa pessoa nordestina, o sulista, lá do norte, cá no centro, eles não vão, leste, oeste, eles não vão se ver desqualificados. Eles vão poder chegar e se apresentar e falar, eu sou um profissional, eu tenho um diploma aqui, ó. Eu estudei, o governo pagou meu estudo, está aqui, ó. Está escrito aqui, ó, bombeiro hidráulico. Eu fiz por 1 ano, 2 anos, o curso, seja como for, com tantas horas diárias, e eu me profissionalizei. Eu posso pegar qualquer sistema hidráulico do prédio do senhor e eu transformo isso num empreendimento perfeito, num serviço perfeito, numa obra perfeita, tecnicamente perfeita. Compreenderam, gente? Mas precisa desse entendimento antes, que o governo tem que financiar isso. E não é só falar, vou fazer, quando vai fazer. Olha só, eu vou falar para vocês o que acontece em Brasília. Vamos dizer que o governo resolveu fazer. Né? Então, sabe o que o governo faz? Eu pego um telefone, vou pegar minha canetinha aqui. A guerreira, isso aqui é uma guerreira. Ele, o governo pega, alô, alô, partido tal, estou querendo abrir umas escolas técnicas. Se você votar em mim, no projeto que eu estou com ele aqui, a sua legenda votar em mim, eu vou endereçar 10 escolas para você. Qual cidade que você quer ter um apoio aí do seu público aí? Qual cidade que você quer para me mandar as escolas? Para a sua cidade você vai falar que é o governo que fez, está fazendo e que você teve uma força política. Aí você já sabe, né? Isso vai garear votos para você continuar aqui em Brasília, nessa festa aqui, seguro de saúde o melhor do mundo, né? Só mostrando as canjicas brancas para todo mundo, né? E só festas que nós arrumamos aqui, tudo bacana, ar-condicionado, né? Túnel cheio de ar-condicionado de um palácio para o outro, não é? De um prédio de administração para o outro. Que vagabundagem! Que vagabundagem! Mas é assim, entendeu? É tudo por título de voto, por intenção de voto. Mas você vai ficar longe da escola. A sua cidade, se não tiver lá um político, traiçoeiro também, vagabundo, você nunca vai ver nada. Entendeu? Então, é assim que acontece lá. E é aí que entra nós, com esse plano, forçar o governo a fazer distribuição geral, para não dar chance do próprio governo vagabundo, que vive naquele chiqueiro, Brasília, começar a achar polos de maracutaia, onde que ele vai implantar as escolas para atender aos cabos eleitorais dele e de outros partidos. Compreenderam, gente? Então é muito importante haver um equilíbrio geral nessa expansão de escola para coibir isso que eu estou acabando de falar. Tá bom? E o Brasil vai criar essa mão de obra e isso vai trazer uma produtividade fantástica para nós no Brasil. Certo? Eu não sei se foi no vídeo passado que eu falei, mas a produtividade, quando nós temos uma oferta gigante de mão de obra especializada, isso é um benefício muito grande na produtividade. Muita gente pensa que encarece, mas não encarece, não. Não, de jeito nenhum. O que encarece, que eu falei no outro vídeo, é exatamente as pessoas que estão com necessidade e têm a chance de aumentar o preço do produto deles, igual a gasolina agora. Eles fazem isso, certo? É por isso. É por um fato pontual, um fato pontual.
Mas não é por causa de uma cultura. A produtividade é uma cultura, certo? E ela traz um bem-estar para toda a praça. E quando uma praça é regida dentro do bem-estar, no modo de dizer financeiro, social, a inflação não é exposta, a inflação é contida. É, é quase que combinado isso. Não vamos aumentar nada, certo? Igual acontece nos Estados Unidos, em grande parte, certo? A gente vê que tem muita coisa pronta, why que não inflaciona, certo? É por causa que tem o bom senso. Começa a imperar o bom senso dentro da economia. Isso pode ser difícil para muito economista entender no Brasil por causa disso. Que o Brasil já vem de décadas e décadas dentro de uma roubalheira tremenda, dentro da corrupção que nunca para. Não é? Então, hoje, as pessoas que estão lapidadas dentro da economia pensam assim: não, de jeito nenhum. A inflação vai ser absurda. Pois é, mas eles deveriam olhar como que existe um bom senso dentro de uma grande economia que não deixa inflacionar. Por exemplo, agora o petróleo, com essa alta que está tendo nas bombas, né? No meu entender, a gasolina já era para estar 3, 4, 5 vezes o valor do average dela, e não está. Uma subiu talvez 8% numa bomba, numa determinada empresa, outro aumentou em 5%, mas já era para estar em 100%, 200%, 300%. Isso chama-se bom senso. Isso se chama produtividade por oferta, por causa da oferta, por causa da especialização, por causa da técnica que a economia tem, o gerenciamento dela técnico. É, é uma coisa muito que flui perfeito, certo? O Brasil está longe. Mas dá condições, tem condições, desde que a gente faça, dentro do que eu estou falando, uma expansão completa no país, certo? Esses polos regionais, praticamente, de uma cidade para outra, ainda existe no meio, no campo, existe. A escola vai também ter no campo. E é ali é que tem muita mão de obra mesmo, que não quer ir mais para o centro, estão por ali, batendo cabeça, e vão fazer, e vão trabalhar, e o Brasil vai crescer. Gente, se vocês concordaram comigo, por favor, dê um joinha, se inscrevam, para que essa mensagem possa ir mais à frente, possa atrair mais a atenção de todo mundo, para que todo mundo possa dialogar isso. É muito importante, tá, gente? É pelo Brasil, é por você. Você da minha idade, 67, para os seus filhos, que já estão na fase em volta dos 40, e para os seus netos, que estão pocando, né? Está todo mundo aí com seus 3, 4, 5 anos, um pouco mais. É muito importante, gente, tá bom? Um abraço e obrigado.